Doutor Diego, já faz aproximadamente, em fevereiro, fez 2 anos da morte do pecuarista Luiz da Banha. E o seu cliente, que era o caseiro, já faz 2 anos que está preso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, primeiramente, a gente gostaria de agradecer os ouvintes, né, que a gente está aqui prestando as informações pelo veículo de comunicação, que é muito importante. Já se fazem 2 anos, mas nós tínhamos um juízo diferente do qual é hoje. Hoje temos uma nova juíza e temos uma nova promotora. E para que a gente pudesse fazer qualquer tipo de situação em relação a qualquer pedido de soltura, não caberia no momento, haja vista que o processo encontra-se em grau de recurso, né, por insatisfação da sentença que foi prolatada, que foi a sentença de pronúncia do Jorge. Doutor, no primeiro momento que aconteceu o sequestro, o seu cliente estava no carro com o seu Luiz da Banha. E depois ele foi levado para o hospital. O que ele relatou para você? Quantas pessoas tinha no momento que sequestraram eles? Olha, no momento que sequestrou foi a mesma situação que foi posta nos autos do processo, nos depoimentos. Ele também não se esquivou de prestar esclarecimento até a própria imprensa. Foram 2 pessoas, nos quais ele disse que era semelhante a outras 2 pessoas que foram acusadas supostamente, indevidamente, né? Só que são situações que no inquérito policial não trouxe à baila a situação de informar que realmente foram os 2, né? E o juízo anterior mencionou que ele tentou desviar o foco da investigação, colocando para 2 pessoas inocentes. Isso não aconteceu, haja vista que o depoimento dele é bastante claro. Ele diz que são 2 pessoas semelhantes aos que foram acusados injustamente. Ele não deu a certeza e não disse que foram os 2. Ele disse semelhante. Semelhante é uma coisa, igual é outra. Quer dizer que ele não chegou a confirmar. Isso, ele não chegou a confirmar, haja vista que, quando ele foi depor, há uma série de erros processuais na fase inquisitorial, né? Desde as intimações, que não foram pessoais, foram intimações: chega na casa do meu cliente, leva ele para a delegacia para ele depor, né, sem advogado, sem nenhuma instrução, e falava o que queria. Inclusive, uma dessas vezes a gente se deparou, né, com uma situação do delegado ter levado o mesmo para depor na casa dele, o que é irregular, né, viciando o processo. Quer dizer que o seu cliente foi ouvido na casa do delegado que estava investigando o caso. Por que não a delegacia? Olha, Lima, o pretexto que o delegado Oséias Cavalcante ressaltou foi que ele estava com medo de represálias da imprensa. Só que em nenhum momento ele se esquivou da imprensa, e a maioria das vezes, como se pôde acompanhar, ele tinha um representante legal para falar por ele, que no caso era o seu advogado, e no caso, na época, já era eu constituído, né, e nós prestamos esclarecimentos possíveis nos quais a imprensa pôde nos indagar. Doutor, ele falou que o seu cliente não tem envolvimento e não matou Luiz da Banha. É tão simples, Lima, evidenciar. Por quê? Porque quando teve o papel da imprensa, que foi importante, que teve a imprensa investigativa, no sentido de inocentar os 2 que realmente foram inocentados, porque não foi dito nos autos do inquérito que seriam os 2, eram semelhantes aos 2. Então, parte-se da premissa de que você faça uma presente investigação e não queira dar de imediato uma satisfação à sociedade, investigando o crime de uma forma rápida, sem todos os elementos para que se possa chegar à culpa de quem seja. Doutor, na sua concepção, tudo isso da polícia, o inquérito policial, tudo isso foi para dar resposta à sociedade, porque o filho da vítima era um secretário de Estado do governo, e isso a polícia queria dar uma resposta logo à sociedade? Sim, Rali, mas a gente entende que sim, porque assim, diante da situação, a gente tem diversos crimes de homicídio na cidade de Bacabal, e a gente ainda não tinha visto algo parecido. De imediato perícias, de imediato helicóptero, de imediato todo o suporte, né, de pericial para evidenciar o fato.
Nesse sentido, observa-se que, quando surgiu a figura dos dois, foram presos os dois flagrantes, foram inocentados, sobrou para quem? Para que pudesse dar satisfação à sociedade, sobrou para o Jorge. Ocorre que foi toda feita uma investigação, foram feitas perícias no local do crime, foram feitas indagações a pessoas próximas e a Constituição também não restou comprovado qualquer situação de indícios suficientes, como se coloca nos autos, de autoria do Jorge. E foi encontrada alguma digital dele, do Jorge? Lima, isso muito me surpreende. Por quê? Porque foi periciado o carro, foi periciado as roupas, foi periciado a residência e foi periciado todas as armas que ali tinha dentro, né, da fazenda. No caso era facões, enxada, foice, tudo isso foi periciado. E todos os laudos restaram negativos. Doutor, o senhor teve conhecimento, porque as informações chegaram para a imprensa, que o seu cliente teria sido, lá dentro do presídio, delegado, teria ido lá já à noite para tentar fazer ele confessar o crime. Teve isso? E, Railima, a gente sabe que os veículos de comunicações têm as informações, né, privilegiadas, às vezes, e isso chegou aos meus ouvidos. Que tanto ele como os demais que se encontraram como inocentes também foram, né, coagidos a tentar entregar alguma situação, porque nesse momento a polícia não tinha um norte específico de como estava a questão da investigação. Mas a investigação estava solta. O seu cliente lhe contou isso? Que eles foram, sim, o seu cliente chegou a confirmar, sim, que delegados foram lá para eles confirmar o crime. Exatamente. Para ele confessar o crime, dizer que ele seria matado. Inclusive, os dois que foram inocentados, à noite a gente recebeu informações que foram lá dizendo que eles foram até torturados. sido... Chegaram a relatar para a nossa equipe de reportagem que foram torturados os dois lá. Isso. Então, assim, é mais um indício de que você quer uma reprimenda para mostrar para a sociedade a força que desvendou um crime. Mas você não pode desvendar um crime imputando a pessoas sem você ter a certeza do crime. Doutor, já faz 2 anos, o senhor disse que o seu cliente é inocente. É um crime bastante misterioso, que até agora, o senhor disse que o seu cliente é inocente. Quem teria matado Luiz da Banha? Olha, mas aí fica um ponto de interrogação, haja vista que a polícia teria que fazer esse quebra-cabeça. Né? Na reconstituição, a reconstituição foi feita da forma que eles realmente quiseram conduzir, fizeram suas provas, fizeram seus relatos e, como não tinha uma figura para se evidenciar um principal suspeito, sobrou o Jorge. Por quê? Porque ele estava no carro junto com o seu Luiz da Banha. Para alguém teria que sobrar. E o dinheiro? Foi encontrado todo o dinheiro? Nos autos do processo, Railima, tem essa quantidade dentro de um saco plástico se eu não me engano, da sacola Mateus. Tem mas a quantidade, mas no inquérito policial diz a quantidade de dinheiro que tinha? Não diz. Para você ver... Quer dizer que não foi relatada a quantidade de dinheiro? Ou foi em segredo de justiça? Para você verificar a situação do que ocorreu. Todo inquérito, ele é eivado de vício. A defesa veio mostrando desde o início. A excelentíssima promotora Laura Amélia, competentíssima, ela vai observar todas as nuances que tem nos autos do processo. Por que não foi relatado a quantia em dinheiro que foi encontrada? Por que não foi relatado o conteúdo que ali estava no caderno que foi encontrado? Por que não foi relatado os outros pertences que foram encontrados nessa sacola? Porque tem uma foto nos autos do inquérito que comprova que foi encontrado uma quantidade em dinheiro, um caderno com anotações e demais objetos, desodorante e algumas outras pertences que agora não estou bem recordado. E isso deveria ser minuciosamente relatado no inquérito. A quantia em dinheiro e os demais pertences que foram encontrados. Doutor, pelo que você vem falando, que a gente também viu, isso não dá um latrocínio, porque o dinheiro foi encontrado, o carro foi encontrado, só ele morto e o caderno com anotações foi encontrada também. Então isso quer dizer que não foi um latrocínio. Não chegou a ser um latrocínio, haja vista que isso aí foi uma situação, eu não posso te dizer e te afirmar categoricamente o que teria sido, se foi paga promessa, se foi uma execução de alguém ter mandado. Agora, pelo que o Jorge já contribuiu
naquele espaço de tempo que ele trabalhou com o seu Luiz da Banha, nós temos relatos da própria cozinheira, que eles se davam muito bem. Então não tinha o porquê o Jorge chegar a fazer isso. O Jorge tinha seu dinheiro, foi evidenciado que o Jorge fez uma festa com o Chicão dos Teclados, na época foi... Diz que ele estava furtando os gados. Isso. Agora, vejamos, Railima. Essa conferência de gado, ela é constante pelo fazendeiro, né? Quando some, ele dá fé. Quando ele dá fé que sumiu, ele vai fazer a contagem. Mas, quando a polícia pôs essa situação, já temos a motivação do crime, o roubo de gado. Certo, alguém comprou. Disseram que ele foi visto no mercado vendendo. Para quem? Então, assim, são pontos soltos nos quais a polícia não conseguiu amarrar para elucidar 100% o fato. Doutor, voltando aqui ao inquérito. O inquérito policial diz onde foi encontrado esse dinheiro? O dinheiro foi encontrado no interior do carro. No interior do carro. No interior do carro, dentro de uma sacola. Foi tiros do seu Luiz, ou foi facado? O que foi que aconteceu? Olha, Railima, o que tem no inquérito, né, são golpes, entendeu? De objetos cortantes. A gente não sabe aqui lhe presenciar se foi facão, se foi faca, se foi qualquer outro objeto cortante. Então quer dizer que no inquérito policial disse que o dinheiro foi encontrado no interior do carro. Sim, a perícia comprovou isso, né? E a perícia trouxe todas as situações de forma negativa. Os objetos pessoais dele continuavam com ele, relógio, que ele usava alguma coisa assim? Sim, tudo. Ali a gente observa durante toda a investigação que não houve situação de tentar furtar ou roubar algo. Ali foi uma situação onde foi uma execução, né, por encomenda, não se sabe. Essa é a linha de raciocínio que eu tenho. Doutor, na sua concepção, o seu cliente, a prisão dele está sendo ilegal? Sim, com certeza, Railima. Haja vista que, primeiro, desde o inquérito policial, como eu relatei, vem viciado. As intimações não foram pessoais, foram com base em situações que você pega o cliente da pessoa, bota dentro do carro e leva para a delegacia. As coisas não são assim. Ele não estava como preso, ele estava como testemunha. Inclusive, na época do fato, eu dei diversas declarações. Ele pode ser suspeito, mas até o presente momento ele é investigado e ele é testemunha. Ele pode virar réu, pode, como todos os outros podem virar réu. Mas no momento, o que a polícia fez naquela época, né, eu ressalto muito o trabalho da polícia, é um belíssimo trabalho, né, mas às vezes quer dar uma satisfação rápida para a sociedade, mas de forma que às vezes prejudica terceiras pessoas. Doutor, o que chama atenção quando foi decretada a prisão do Jorge, menos de 20 minutos aconteceu a audiência de custódia. Nem mesmo você tinha conhecimento da audiência de custódia, foi informado pela imprensa. Por que essa pressa toda? Railima, o que a gente fica curioso é essa situação. O Jorge foi preso, isso foi ressaltado em uma das petições. O Jorge foi preso às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde. Antes de o Jorge estar preso, a audiência de custódia já estava marcada. Ou seja, para que você tenha um procedimento legal, primeiro você prende, faz todos os atos do inquérito policial, corpo de delito, colheita de depoimentos, aí você encaminha-o para a unidade prisional. Antes do Jorge chegar na unidade prisional já estava marcada a audiência de custódia, mesmo antes dele ser preso, já estava marcada a audiência de custódia. Ou seja, porque expediram o mandado de prisão temporária muito antes de prendê-lo, a audiência de custódia já estava marcada. Então, assim, são situações que a gente fica curioso. Por que aconteceu tudo isso dentro do processo? Se não é para dar uma satisfação para a sociedade, a gente não entende o porquê aconteceu tudo isso nos autos do processo.
Doutor, nós só queremos só agradecer a sua entrevista, esclarecer alguns fatos desse caso do seu cliente aí, que é o Jorge. Agradecer o senhor por estar aqui com a nossa equipe de reportagem informando sobre esse caso. Olha, Lima, a gente que agradece porque a imprensa, como ressaltado anteontem, né, no júri que a gente teve o condão de representar, o interno, a gente ressaltou o papel da imprensa, é muito importante, né? E com essas situações a gente vê que vocês não passam de repórteres, passam de repórteres investigativos, que é primordial para que se possa ajudar, né, a sociedade e a polícia. Porque assim, a etimologia da palavra do crime, em como ocorreu, a gente sabe. A gente sabe como ocorreu o crime, como foi elucidado o crime, e as provas que foram legais e as provas que foram ilegais. Todas essas provas foram alegadas em segunda instância, né, que a gente vê um inquérito eivado de vício, né, por conta de querer dar uma satisfação à sociedade. E a polícia não pode trabalhar nesse sentido. A polícia tem que elucidar o fato de forma concreta e não com dúvidas, porque todos nós sabemos no ordenamento jurídico que a dúvida é a favor do réu. Voltando aqui mais um pouquinho, o Jorge chegou a dizer que aqueles duas pessoas eram similares à pessoa que ele viu, mas no momento lá ele estava de olhos vendados. Como é que ele citou o nome daquelas duas pessoas? Porque as informações que teve, que o pai de um deles lá da Pedra do Rumo teria tido uma discussão com o seu Luiz da Banha. Isso tem conhecimento disso? Sim, sim. A gente tem conhecimento, e é tão tal que foi por conta de um dos bois, se eu não me engano, de carroça, quebrar uma das cercas e invadir a propriedade do seu Luiz à época. E no momento em que o Jorge vê as pessoas como similares, foi o momento que foram interceptados com a moto na frente. Os dois com roupas encapuzadas e de capacete. Então, assim, não teríamos nós como dizer com certeza e propriedade quem seriam. A gente botou uma semelhança, assim como o Jorge falou. É semelhante a esses dois porque eu conheço. É muita coincidência, doutor, porque liga a confusão que teve anteriormente com os dois lá. E o Jorge juntou com o respeito da confusão. Sim, foi isso que ele imaginou, né? A priori, já visto que já tinha uma desavença entre um deles, e ele olhou uma semelhança. Mas ele não chegou a relatar. Ele não afirmou que foram aqueles dois. Ele não afirmou. No inquérito não está dizendo que ele afirmou. Não está dizendo isso. E outra, quando se levou ele para casa, eram só policiais e o Jorge, na casa do delegado. Agora, tinha advogado, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Quer dizer que ele foi para a casa do delegado. Sim, sim. Mas ele chegou a relatar para vocês, tentaram fazer ele confessar que teria sido ele. Lá é aquela questão. Tudo isso ele falou em audiência de custódia. Ele foi depor, eles levaram ele até Alto Alegre, rodaram com ele no carro, a gente sem saber aonde o Jorge estava, porque ele estava dentro da viatura. O delegado Océs Cavalcante levou ele para depor na residência dele. Inclusive, nos autos do processo, o delegado ressalta que realmente levou ele para a casa dele. E ele ainda teve a situação, eu não vou dizer de cinismo, eu vou dizer hipoteticamente que ele teve uma situação de dizer que ofereceu almoço para o Jorge. Então, assim, são situações que não dá para entender, porque a situação de você prestar um depoimento é dentro da Polícia Civil. Aí quer dizer que a imprensa, o que ressaltou o delegado Océs Cavalcante foi que a imprensa iria coagi-lo. Como que a imprensa ia coagi-lo se a imprensa tem um papel primordial? A imprensa não poderia coagir o meu cliente, já visto que ele daria a entrevista se ele quisesse. Ele não estava com medo de imprensa, ele não estava com medo de polícia, ele não estava com medo de nada. Ele sempre se prestou todo o papel. Inclusive, a Polícia Militar, quando fez a apreensão, quando foi fazer todas as investigações, ele contribuiu com a Polícia Militar em todo o tempo. Inclusive, tem um depoimento se eu não me engano, do coronel, né, dizendo que ele não se furtou de nenhum ato para tentar desvendar o mistério dessa morte.